Agora, a economia, a projeção para a inflação brasileira caiu para 5,71%, de acordo com o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A estimativa para o PIB subiu para 1,26%. Sobre esse assunto, vamos receber agora o Diego Hernandes, economista e também CEO da Ativa Investimentos. Diogo, prazer tê-lo conosco. Qual que é a sua avaliação de fato aí? Podemos ter uma sinalização que finalmente a inflação vai recuando e, ao mesmo tempo, uma expectativa mais positiva para o nosso produto interno bruto. Diego. Olá, Marcelo, obrigado pelo convite, bom dia a todos. A redução da inflação sobretudo, reflexo, né, da redução do preço dos combustíveis, e a gente também tem agora esse novo incentivo tributário repassado para os veículos, né? No contexto geral, como os juros elevados, né, travando de certa forma a economia, fazendo com que o fluxo circular da renda tenha ali um pouco de morosidade para que a demanda, os componentes de demanda se acalmem, a gente tem essa redução da inflação num outlook bem positivo. O segundo ponto é a parte fiscal, né? A parte fiscal, ela vem numa contramão da parte monetária, né? Dos juros elevados. Você tem um fiscal começando ali a acelerar a economia, a inflação, de certa forma. Então, você tem forças contrárias trabalhando para um fim de crescimento econômico, né? Eu vejo, de certa forma, a inflação se acalmando até o final do ano, né? A gente vê uma inflação, dado que o trabalho do Banco Central foi um trabalho muito antecipado de aumento de juros, a gente vê a inflação se acalmando até o final do ano e entrando numa trajetória mais crível, mais próxima de uma inflação dentro da banda, pelo menos, né, no centro da meta mais a banda, e um crescimento de produto crescente também, né? A gente vê o PIB indo, iniciamos o ano aí perto de zero de crescimento de PIB, a gente está chegando perto de 1,3. Então a gente vê que existe essa possibilidade de uma redução de inflação com aumento de produto. Diego Hernandes, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Diego, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Diego, essa estimativa de inflação para 2023 caindo, ela pode demonstrar que a política de juros do Brasil, ela está surtindo efeito e que, embora seja um remédio amargo, mas é um remédio eficiente? Sim, é um remédio eficiente, fundamental, né, e é um remédio de maior velocidade que a gente tem. Então, a política monetária, ela tende aí a ter um efeito entre 6 a 8 meses, então a gente já iniciou o processo de aumento de juros muito antecipado, então sim, já temos aí esse efeito muito bem claro dos componentes de demanda, né, que estão internos à inflação. Eu acredito que o que acelera um pouco mais esse processo seria basicamente, muitas vezes, né, como a gente teve no ano passado, incentivos fiscais para redução de combustíveis, e agora a reprecificação dos combustíveis pela Petrobras, isso acelera um pouco mais essa redução da inflação a patamares mais próximos da meta mais banda. Diego, justamente isso que eu ia perguntar para você, esse impacto aí da alíquota do ICMS sobre a gasolina, essas mudanças que vão acontecer, que foram anunciadas pela Petrobras. Sim, então, as mudanças, na verdade, de precificação, a gente vê com bastante força no índice como um todo, né? Então 0,40 mais ou menos no índice ao ano, e a tributação, eu acho que ela não, o de aumento, às vezes, de tributação do ICMS, ela não vem reduzir tanto esse 0,40 de contribuição positiva para o IPCA no final do ano. Então, eu acredito que a redução do preço na bomba, né, incentivada pelo barril do petróleo internacional, incentivada também pelo câmbio, tem, acho que, um efeito maior, um efeito mais benéfico do que necessariamente o ICMS no lado contra do preço do combustível. Cristiano Vilela. Diego, nós temos aí uma série de fatores no ambiente internacional que, de alguma forma, podem causar algum tipo de apreensão. Então, temos essa questão dos Estados Unidos, né, no seu limite de endividamento. Agora, me parece que está sendo selado realmente esse acordo entre Biden e os republicanos. Nós temos uma expectativa agora para, no mês de junho,
uma nova etapa da pandemia de Covid na China, né? Que espera que se chegue talvez no número de mais de 60 milhões de infectados. Você entende que esse cenário internacional ele pode trazer influências diretas no curto prazo para o caso brasileiro, talvez demorar um pouco mais para a redução da taxa de juros? Qual que é a sua leitura com relação a isso? Bom, sobre o teto da dívida nos Estados Unidos, eu em momento algum pensei em calote, né, a economia mais segura do global, dar um calote, acho que é algo impensável. Então o mercado fez preço com isso, mas de forma muito, acho que sabida, de que esse acordo, como todo, né, sempre que existe essa necessidade, esse acordo demora um pouco, gera um pouco de desgaste, né, político, econômico, né, e todos os ativos de risco acabam precificando isso daí, mas no final existe o acordo e o mercado se acalma, né, nessa excitação por conta do acordo. Quanto ao aumento de casos de Covid, isso preocupa bastante, né, isso gera bastante estresse, porque a gente já viveu isso há 2 anos atrás e passamos por um momento muito, muito tenso, né, em todas as economias. A gente sabe que existe aí, acaba causando uma série de desgastes quanto à cadeia produtiva, né, então isso acaba contribuindo aí para um encarecimento de uma série de bens que a gente tem na economia. Então, pelo lado do teto da dívida nos Estados Unidos, eu acredito que já iniciamos um processo aí de sair de uma expectativa muito grande, né, na verdade, uma expectativa muito ruim para os preços dos ativos. Então acho que isso aí deixa de fazer preço, e pelo lado de Covid isso começa a gerar um pouco de preocupação. Conversamos com o economista Diego Hernandes, CEO da Ativa Investimentos. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Obrigado, ótimo dia.